Conto Consciência, o podcast da Diretoria de Comunicação da UFVJM. Ciência de um jeito leve e descomplicado. Fique com o episódio de hoje, Heróis de Quatro Patas. Estamos em Petrópolis, na região metropolitana do Rio de Janeiro, cidade que até hoje traz em suas ruas as heranças deixadas pela família imperial. Grande atrativo turístico, também está no meio da Mata Atlântica, rodeada por uma grande área verde, vários picos e montanhas. E é neste lugar, conhecido como Cidade Imperial, que está a casa de Vânia. A Vânia é uma mulher na casa dos 50 anos, que por causa de uma artrite reumatoide passou a ter dificuldade de locomoção. Uma tarefa simples como andar se tornou dolorosa, mas apesar disso, vive bem, junto ao seu marido, sua filha e seus amados pets, a gata Mia e os cães Mel e Bud. O Bud é o mais novo membro da família, um Golden Retriever de 4 anos, de pelos longos e dourados. De olhar meigo e comportamento calmo, ele é um cão de companhia amável com Vânia e com seus outros companheiros de 4 patas. Bud é também muito educado, tem sua caminha, onde se deita e nem sequer tenta subir nos sofás ou nas camas. Chove em mais uma das tardes em que Bud, Mel e Mia fazem companhia a Vânia, depois que seu marido e filha haviam saído para trabalhar. É uma chuva forte e persistente. Vânia conversa com o marido e com a filha pelo WhatsApp. Afinal, aquela chuva parecia algo fora do normal. Vânia resolve ficar na sala, onde se sente mais segura. Senta-se no sofá. Mia e Mel, a gata e a cachorrinha, saem do ambiente. E Vânia perde elas de vista. Vânia não dá muita importância, até que Bud vem até ela. Só que ele está diferente. Ao contrário do habitual, Bud está inquieto e tenta enfiar o seu focinho por baixo das pernas de Vânia, que não consegue entender esse comportamento. Para a surpresa dela, ele sobe no sofá. Esse, definitivamente, não é um comportamento comum para o cachorro. Não satisfeito, o cão puxa sua dona para o canto mais alto do sofá e depois senta-se no colo dela. Vânia está se perguntando o que está acontecendo. Como pode um cachorro que sempre gostou de ficar no cantinho dele, que não fazia questão de ficar no sofá ou no colo, agir desse jeito, do nada? Ela imagina se ele está sentindo alguma dor, ou se está com medo da tempestade. Afinal, Mel e Mia também já estavam agindo de forma estranha. Um estrondo interrompe os pensamentos confusos de Vânia. Nesse instante, só consegue se segurar firme no sofá e em seu companheiro fiel. Ali, diante deles, um rio de lama invade a sala e passa rente ao sofá onde estão. Nesse momento, a única opção de Vânia é se manter agarrada a Bud e esperar que a chuva dê uma trégua, para tentar sair e buscar ajuda. A chuva finalmente começa a diminuir. O cão apoia a tutora até a saída. O trajeto é longo. Para uma pessoa com dificuldade de locomoção, a lama, os destroços da casa e os galhos de árvore parecem ser obstáculos intransponíveis. Mas Bud está lá, permitindo que ela use seu corpo como apoio até chegar a um local seguro, onde possa ser resgatada. Os bombeiros confirmaram 182 mortes. Subiu para 210 o número de mortos na tragédia de Petrópolis, na região serrana do Rio. 33 pessoas continuam desaparecidas. Petrópolis, terça-feira, uma cidade invadida pela lama e pelo desespero. Há pelo menos 100 anos, a cidade de Petrópolis sofre com as tempestades. São pessoas desalojadas, desabrigadas e aquelas que nunca mais se reencontraram com as suas famílias. Ainda é cedo para fazermos a retrospectiva do ano, mas só no primeiro semestre de 2022, mais de 450 pessoas morreram em tragédias causadas pelo excesso de chuva no Brasil. A tragédia em Petrópolis matou mais da metade das vítimas que mencionamos. É inimaginável a dor, o desespero e as perdas pelas quais tantas famílias passam. E a ajuda vem de onde menos imaginamos.
com coração quentinho, contamos a vocês que os cães heróis são inúmeros. Aqui vão alguns nomes de cães farejadores que também ajudaram nas buscas de Petrópolis: Hunter, Bravo, Iron, Cleo, Hope, Cristal, Moana, Leia e Sasuke. E Bud, que mesmo sem treinamento, se tornou um desses grandes salvadores. Olá, pessoal! Preparados para mais um episódio do Conto Consciência? Eu sou a Amanda, Relações Públicas, e trabalho aqui na Diretoria de Comunicação da UFVJM, a DICOM. Oi, pessoal, e eu sou a Marina, publicitária aqui da DICOM. E o tema de hoje é uma fofura, mas antes vamos para os nossos recadinhos. Para vocês que estão nos ouvindo pelo Spotify, vocês podem ver que tem uma caixinha de perguntas na aba deste episódio. É só clicar e responder. Vocês também podem entrar em contato pelo nosso e-mail radiouniversitaria@ufvjm.edu.br. Conta aqui o que estão achando da segunda temporada e indiquem mais temas. Casos e relatos pessoais sobre os assuntos dos programas também são bem-vindos, viu? E agora, vamos às nossas convidadas de hoje. Ela é professora do curso de Medicina Veterinária, que pertence ao Instituto de Ciências Agrárias da UFVJM, no campus Unai. A nossa convidada trabalha com animais de companhia em atividade e terapia assistida. Hoje recebemos Jeane Brock Siqueira, que participa com a gente de forma remota lá de Unai. Oi, Jeane, seja bem-vinda. Tudo bem? Oi, Amanda, Marina, tudo bem, graças a Deus. Eu agradeço demais o convite de vocês para participar aqui junto com a Melina. É uma satisfação, poder conversar um pouquinho dos nossos projetos e nossas atividades aqui com os animais. E a nossa outra convidada é turismóloga, deficiente visual e apaixonada por viajar. Estamos aqui com a Melina Reis, ou simplesmente Mel, do Quatro Patas pelo Mundo, que também está participando com a gente de forma remota lá de São Paulo. Ei, Melina, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, Marina, Amanda, Jeane, é um prazer estar aqui com vocês. E olá a todos os ouvintes também. Vou adorar bater esse papo com vocês. Bom, que bom, gente. Apresentações feitas, vamos lá, vamos ao que interessa. Começando pela Jeane. Para início de conversa, Jeane, nos explique melhor o que é atividade e terapia assistida por animais. Conta pra gente quem são esses animais e qual que é o papel deles nesses trabalhos. Então, Amanda, a gente vem trabalhando há um tempo, o termo que a gente utiliza ultimamente são as intervenções assistidas por animais. Qualquer atividade que a gente use um animal, que pode ser um cão, um gato, pode ser um golfinho, pode ser uma lhama, pode ser qualquer animal doméstico e de fácil acesso, a gente pode utilizá-lo nas terapias com psicólogo, com fisioterapia, com fono, dentro dos hospitais, em ajuda aí, em vítimas de desastres naturais. Então, de uma maneira geral, todas as intervenções que a gente coloca um animal que vai ajudar na saúde, na educação do ser humano, é uma atividade assistida por animal. E aí a gente tem um pouco das divisões de conceitos, Então, quando a gente tem um objetivo de oferecer uma atividade de lazer, uma coisa mais casual, uma socialização, uma distração, mas na forma de recreação, a gente utiliza esse animal com os indivíduos, numa forma de atividade assistida por animal. Quando a gente pensa, por exemplo, em utilizar o animal para ajudar no apoio do ensino das escolas com as crianças, por exemplo, a gente pode chamar de educação assistida por animais. E quando a gente usa o animal em todo o processo da doença de um indivíduo, desde a identificação da doença até estabelecer o tratamento, a gente chama de terapia assistida por animais. De maneira geral, todas utilizam um animal, que vai atuar como um agente terapêutico
para ajudar aí no dia a dia do indivíduo, né, ajudando na socialização, na melhoria da saúde, em melhorar alguma questão social, enfim, no final, todos são beneficiados, né, não só o paciente, como também as pessoas que estão trabalhando com os animais, ou os parentes desses pacientes, os cuidadores, os profissionais, né, é um trabalho aí multidisciplinar, onde a gente vem encontrando muita resposta positiva, né, muito avanço nesse sentido. Ah, que interessante, que bacana, né? Então, você está contando para a gente aí um pouquinho dessa relação de ganha-ganha, todos saem ganhando, né? E aí a gente acaba de aprender que nesse conjunto de intervenções assistidas por animais, a gente pode ter diferentes nomeações para cada tipo de objetivo, né? Muito legal, Jeane, muito bom, né, a gente ter essa oportunidade de aprender mais, né? E agora, falando com quem convive com o animal de maneira assistiva, a Melina e a Hilary são inseparáveis, gente. A Melina, conta pra gente como que vocês duas se conheceram e como que é a sua relação com a Hilary, né? Conta um pouquinho dessa história pra nós. Bom, a Hilary é meu cão-guia, ela foi treinada aqui em São Paulo mesmo, e a gente se conheceu em um hotel. Foram 6 pessoas que foram beneficiadas aí com o cão-guia. E no início foi bem intenso, né? Eu participei ali digamos que a gente participa de como se fosse um processo seletivo, onde os instrutores vão conhecer a tua rotina, a tua caminhada, teu estilo de vida, entender um pouco melhor com você para ver se o cão que eles têm já treinado tá próximo mais ali do teu perfil. E aí chegaram para mim e falaram, a gente tem um cão-guia para vocês, chama a Hilary. Aí eu falei, nossa, meu Deus, né, e agora? Aí comecei aquela ansiedade para poder até o dia de hotel, e a gente fica 2 dias, digamos que aprendendo a parte teórica para depois os cães chegarem. E aí a Hilary chegou igual um furacão, assim, no quarto, toda arredia, toda, sabe, toda agitada. E eu ali naquela felicidade, mas ao mesmo tempo medo, né, receio, porque eu não sabia como seria até então. Eu usava bengala, era meu primeiro cão-guia, então era tudo novidade para mim, né. E aí aos poucos a gente começou a fazer o treinamento, aprender a ser guiado por eles, aprender a usar o arreio, né, que é o equipamento que vai nas costas dele, aprendendo os comandos. E no início, até eles entenderem que agora, digamos que a gente que é dono deles, né, eles precisam obedecer aos nossos comandos, leva um tempo, e eles ainda são agitados, tem a nossa insegurança de não entender. Eu acho que o nosso medo também acaba passando um pouquinho para eles. Então foi toda uma construção, assim, de confiança, de segurança, conquistando a independência aos poucos, né, e foi muito bom, assim, levou mais ou menos, acho que 1 ano para eu poder falar que realmente a gente era uma dupla infalível, que ela tinha realmente trazido a minha independência de volta. Assim, os benefícios que ela trouxe para a minha vida, além da questão da mobilidade, né, que facilita essa independência, mas melhora a autoestima, socializa mais. Então, assim, eu passei até por uma situação agora recente, eu estava fazendo um treinamento e eu voltei a usar bengala, e uma coisa que eu não lembrava, né, falando sobre isso, que o cão-guia, as pessoas se aproximam muito mais do que quando a gente está só usando a bengala. Quando a gente está com a bengala, a pessoa chega, oi, você precisa de ajuda? Para onde você vai? Ah, pronto, chegou, tchau. Eu com cão-guia não, você tá ali, a pessoa começa a puxar conversa. Ai, que lindo, onde você pegou, como é que foi? E ajuda mesmo, né? E tem toda essa interação. Eu voltei a ter coragem de viajar sozinha, de fazer muita coisa que eu sempre gostei muito de fazer, assim. Ô, Mel. Eu falo que... Diga. E tem quanto tempo que você tá com a Hilary? 8 anos e meio, um pouco mais de 8 anos e meio. Ela tá no seu último ano de trabalho, né? Se aposenta no final desse ano, infelizmente. Mas faz parte do processo, sim. E como que você está se preparando para isso? Como que vai fazer posteriormente a aposentadoria dela? Ela vai continuar comigo, mas aí ela vai ser um animal de estimação, né? Não vai mais poder me guiar.
Teoricamente, eu pego outro, mas eu tô ainda me preparando para isso. Tô pensando em ficar um tempo sem. Tô deixando para pensar nisso em dezembro. Tá certo. Daqui a pouco a gente vai retomar esse ponto aí com você, Mel. E aí eu queria perguntar para a Jeane agora sobre os projetos, né, que ela desenvolve, porque a gente sabe que você desenvolve, Jeane, um projeto de atividade assistida para crianças com autismo e um projeto de terapia assistida para idosos, né? Conta mais para a gente sobre esses projetos. Como é que é o dia a dia dos atendimentos? Como que eles funcionam? A gente começou, na verdade, a desenvolver a ideia. Eu comecei a trabalhar com essa questão dos animais em terapia aqui na universidade depois que eu cheguei, né? Em 2015 surgiu a ideia. E como veterinária, a gente sempre pensa assim, a primeira coisa que eu falo para todo mundo é pensar que o animal ele está em trabalho, mas está fazendo um trabalho que ele gosta de fazer, né? Eu peguei o gancho da Mel aí, falando do trabalho do cão-guia, né? Então, as pessoas às vezes questionam a respeito do cão em trabalho, sendo uma atividade que o animal não estaria preparado ou não é para o bem-estar desse animal, né? Então, quando a gente começou a trabalhar, eu tinha uma aluna da medicina veterinária que ela era enfermeira e ela trabalhava já há algum tempo com idosos numa instituição aqui em Unai que é chamado de Abrigo Frei Anselmo. Então, essa discente, conversando comigo, a gente chegou no projeto que foi o primeiro, né, que começamos a trabalhar, que foi o projeto da terapia assistida por animais em idosos do Abrigo Frei Anselmo. Então, a gente queria, inicialmente, melhorar a vida do idoso, né, socializar, né, fazer esse idoso mais feliz. E aí, estudando o trabalho da terapia assistida, a gente entendeu que é muito mais do que isso, né? E aí a gente, em reuniões com a equipe multidisciplinar do abrigo, então psicólogos, os fonos, o pessoal que trabalha com a terapia ocupacional, né? A gente foi identificando características específicas de cada residente, né, de cada idoso, que seriam melhoradas com o convívio com os animais. Então, a gente fazia a nossa parte aqui na instituição de seleção do animal, dos exames clínicos, né, aquele animal que tivesse o perfil de trabalhar como terapeuta, todo o exame comportamental, né, a parte de sanidade, era toda feita pela nossa equipe de veterinários, e a gente tinha a equipe de profissionais trabalhando com os idosos lá no abrigo. E aí a gente conseguiu traçar um caminho da questão que o idoso tinha individualmente, por exemplo, se ele tinha dificuldades motoras, ou se tinha perda de memória, ou se tinha dificuldade na fala. E aí a gente ia trabalhando com o animal no sentido de levar uma atividade que ele gostasse de fazer por conta do animal presente, que trouxesse benefícios para ele na sua terapêutica, né? Então, a gente trabalhava com o animal cerca de 50 minutos numa sessão por semana, né? Durante essa sessão, a gente tinha um grupo de mais ou menos 10 residentes com 2 cães, e a gente traçava as atividades de acordo com a necessidade de cada um, né? E aí, à medida que a gente foi vendo a evolução, foi percebendo como que a gente estava fazendo bem para os residentes, né, que estavam ali recebendo os cães, a gente começou a expandir a ideia, né, e aí fomos conversar na PAI para tentar trabalhar com os mesmos princípios, só que aí não numa terapêutica, mas numa atividade assistida com as crianças autistas aqui de Unai, né, que são atendidas lá na PAI. Então, o nosso projeto a gente chamou de Trupe Canina. Esse segundo também foi um acompanhamento conjunto dos nossos profissionais veterinários trabalhando com os animais e dos psicólogos,
né, que atendem as crianças. A gente teve o adicional aí de apresentar o projeto para os pais ou responsáveis, de apresentar os cães para os pais ou responsáveis, né, mostrando para ele os benefícios que a gente poderia alcançar, principalmente aí na socialização das crianças, e a gente começou o trabalho na PAI em 2018, né? Então no abrigo foi em 2015, na PAI em 2018, infelizmente a gente interrompeu os trabalhos aí no período da pandemia, mas pelos resultados que a gente tem, pela procura que a gente tem das pessoas e o relato dos pais, né, e das famílias, né, que são acompanhadas, a gente está retomando as atividades, né, dos 2 projetos, a partir aí do final de 2022 e início de 2023. Isso vai ser muito bom, e daqui a pouco eu vou querer saber um pouquinho mais desses resultados, dos benefícios que você tocou aí, que os projetos trazem, né, para a vida das pessoas que participam. Mas aí, voltando para a Melina e retomando que ela começou a contar para a gente que a Hilary vai se aposentar, né, e vai passar a ser um animal de estimação. Mel, você já teve ou tem um animal de estimação, né? E como é que é essa diferença, assim, da relação com o cão-guia e com o animal de estimação, né? E como é que você está pensando isso aí? Se é que você já está pensando, se vai mudar, como é que vai mudar a sua relação com a Hilary a partir do final do ano? Sim, eu sempre tive animal de estimação a minha vida toda, praticamente. Até 2007, eu sempre tive um animal de estimação. Eu tinha um cocker que era meu, eu ganhei quando eu tinha 9 anos de idade, e ele faleceu em 2007, e eu falei, não quero mais cachorro, eu sofri demais, foi muito difícil a perda, mas não imaginava que a minha visão pioraria tanto a ponto de eu precisar ter um cão-guia, até que chegou a Hilary em 2014. A relação é diferente porque o meu cocker, por exemplo, ele ficava no quintal, né? Não era um cachorro que minha mãe deixava, minha mãe nunca... Ela sempre gostou de cachorro, mas era aquela que cachorro no quintal, né? Não assim dentro de casa. Por mais que de vez em quando ela viajava, eu colocava ele dentro de casa escondido, que minha mãe não esteja escutando esse podcast. Que ela esteja escutando, sim. Mas ele estava lá quando eu saía, quando eu viajava, quando eu estava fora de casa, ele estava em casa. E o cão-guia não, é 24 horas. Então, muitas vezes, assim, a minha interação com a Hilary parece às vezes que eu estou falando com uma pessoa, sabe? Eu sei que ela está prestando atenção, eu entendo os sinais dela, por mais que eu não veja a afeição e tal, mas eu consigo entender quando ela quer me dizer algumas coisas. Sei lá, quando o comportamento muda porque ela está vendo um cachorro na rua e ela está se distraindo, ou porque ela está com medo de alguma coisa, porque ela está com fome, porque ela está com vontade de ir no banheiro, porque ela está feliz quando eu pedi para ela encontrar alguma coisa e ela encontrou. Então, assim, a gente tem uma conexão muito maior do que com o animal de estimação. Lógico que a gente tem também, mas é uma relação diferente, é uma relação de troca, uma relação de confiança. De certa forma, né, a gente entrega a nossa vida para eles, assim, porque eles são os nossos olhos. Então, enquanto a gente está andando na rua, é ela que está ali me sinalizando dos obstáculos, é ela que está, de repente, me livrando de algum perigo, me protegendo, né, de algumas coisas, não uma questão de segurança de cão de guarda, né, mas de, sei lá, de passar por algumas situações. Então, eu considero que é uma relação muito, muito, muito mais forte, assim. Que interessante. Vamos ver como que ela se transforma. Depois você tem que contar pra gente, tá? Depois da aposentadoria da Hilary, viu, Mel? Depois vai ter uma parte 2 do podcast pra saber da aposentadoria da Hilary. E aí, Jeane, voltando lá, né? Você começou a tocar aí na questão dos benefícios, né? Dos projetos. Quais são esses efeitos que vocês estão percebendo nas pessoas que fazem parte dos projetos? Houve melhora na qualidade de vida? E o que mais, né? Vocês conseguem explicar, trazer aqui para a gente de informação quanto às consequências e resultados desses projetos, Jeane? É incrível, sabe? A gente inicia um trabalho sabendo que vai ter benefício, mas quando a gente
observa, quando a gente faz parte disso, né, a gente fica muito feliz. E os benefícios, eles são individuais. Lá no abrigo, por exemplo, a gente chegava e tinha todos os residentes, né, eles vinham para cima da gente, quando a gente chegava com os cães. Então, a gente já via de imediato, um idoso que está ali sozinho, que não está socializando, que não tem um grupo, né, de amigos, que a família não visita tanto. A gente vê a presença imediata de um indivíduo que vai sorrir mais, que vai se mover mais, né? Se ele fica muito tempo sentado, ele caminha para conseguir chegar até o cão, né? Ele socializa mais, porque a gente faz atividades de socialização. Então, eles conseguem ultrapassar as próprias dores e restrições de movimento para tentar participar da atividade. Então, das atividades que a gente tem com o cão, atividades simples, como escovar o pelo, ou acariciar o cão com os pés, né, ou fazer passeios na guia, né, com o cão. A gente colocava obstáculos, né, sempre acompanhado por fisioterapeutas. A gente já via uma resposta. Às vezes, o próprio manejar da cadeira de rodas melhorava, a marcha, né, do idoso melhorava. Muitos, por exemplo, que não lembravam o que acontecia no dia anterior, relatavam casos de anos atrás com o cão que já teve em casa, ou alguns que tinham problema de memória ou problemas na fala. No fato de chamar o cão, né, de repetir o nome do cão, isso já ajudava na melhoria da capacidade de atenção, né, fora as outras coisas que é a diminuição de ansiedade, né, diminuição da sensação de solidão. Eles tinham uma melhoria da imagem corporal, porque eles se sentem abraçados pelo cão, amados pelo cão, eles participavam mais das atividades recreativas, né? Nós fizemos alguns estudos observando que a gente tinha diminuição da frequência cardíaca, né? O idoso ficava mais tranquilo, a frequência respiratória ficava mais diminuída, mostrando que ele estava, né, feliz com a interação com o cão, né? Então, são inúmeros a qualidade de vida do idoso que a gente consegue alcançar, né, com essa interação aí com o animal. Com as crianças, Amanda, a gente foi assim um pouco mais devagar, sabe? Porque o autista tem a característica aí de difícil socialização. A gente tinha sessões mais curtas, né, de cerca aí de 20 a 30 minutos, a gente respeitava as crianças que não queriam participar, não queriam chegar perto do cão, e às vezes a gente fazia sessões individuais, né, porque a criança não socializava com as outras, mas aceitava o cão. Então, a gente conseguiu demais nas atividades que a gente desenvolvia, por exemplo, algumas crianças que tinham medo dos cães, elas começaram com a atividade de escovar o cão, de interagir melhor tanto com o animal, quanto com o terapeuta dela, quanto com as outras crianças. E a gente percebeu que com o passar das terapias, a gente conseguia agregar mais crianças ali no mesmo grupo, né? Então, no caso das crianças que eram mais ativas, mais agitadas, elas conseguiam, durante a terapia, esperar a sua vez, elas tinham mais paciência, porque elas queriam interagir com o cão, né? E chamavam o cão pelo nome. Então, para a fala também foi muito importante, na estimulação da memória, na pronúncia, na interação de todo o ambiente, de criança com criança, e de criança com o cão, e de criança com a gente, né? Então, os relatos dos pais, do próprio terapeuta, são, assim, deixa a gente bem satisfeito com o trabalho que a gente começou a fazer. E continuar com esse trabalho lindo, né? É lindo, muito bom ouvir isso, assim, a gente fica daqui imaginando, assim, o quanto é gratificante, né, desenvolver um trabalho desse e ver esse tipo de benefício, né,
principalmente nesse público, né, crianças e idosos, né, participando e colhendo tantos benefícios, né, é muito bom saber que a ciência, né, que a universidade e a gente, né, como servidores públicos, professores, técnicos, cientistas, né, a gente pode contribuir de tantas maneiras e também dessa maneira que você está nos relatando aí, viu, Jeane? Parabéns para todos os envolvidos nesse projeto. E, Mel, olha só, você estava contando já um pouco de algumas coisas que tinham mudado na sua vida, né, a partir da chegada da Hillary, né? Então, retoma um pouquinho disso para a gente, conta, né, o que mudou, né, quais são os benefícios, assim como a Jeane está relatando para nós aí os benefícios dos projetos, quais os benefícios você observa na sua vida, o que mudou, e se você quiser também comentar aí um pouquinho sobre seus planos e seus projetos com a Hillary, né, a gente acompanha aí o seu blog, o canal no YouTube, perfil no Instagram, que você conta aí das aventuras que vocês duas têm juntas. Se quiser, pode contar um pouquinho pra gente também, tá bom? Certo. Bom, acho que o principal benefício, assim, né, foi além da melhora da autonomia, mas a confiança também de caminhar, de fazer as coisas sozinha. Porque antes, com a bengala, eu tinha receio, eu não tinha tanta coragem de explorar o mundo como eu faço com a Hillary. Eu pegava o caminhar, eu ia de casa para o trabalho, do trabalho para casa, de casa para a faculdade, de volta para casa, ou se eu precisava fazer algum caminho diferente, eu tentava sempre que alguém fosse comigo, ou que pelo menos, sei lá, se era algum lugar que eu teria que frequentar por mais vezes, ir a primeira vez com alguém para poder me explicar como era o caminho, para depois eu fazer sozinha, e era tudo mais restrito, né? E depois da chegada da Hillary, não. Passado aquele período, né, de confiança, de alinhamento de dupla, eu hoje vou para qualquer lugar, eu viajo sozinha, eu não sei, nunca fui para lá, mas eu vou, pego o direcionamento, vou com ela, eu me sinto muito mais segura fazendo as coisas com ela, às vezes até do que com alguém que enxerga, que começa a ficar distraído. Já aconteceu de alguém me ajudar e a pessoa ali me guiando e distraída no celular, fazer bater, esbarrar, machucar alguma coisa, e coisa que hoje não acontece com a Hillary, né? E aí a gente começou, e assim, que eu falei, né, levou um ano mais ou menos para dar esse clique, digamos assim, foi principalmente depois de uma viagem que a gente fez. Eu queria ter certeza que a Hillary tinha trazido uma independência de volta, e nada melhor do que sair da nossa zona de conforto. Então eu programei uma viagem, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, e para fazer sozinha com ela. E foi tenso no dia que a gente chegou, programei, fui para Curitiba, porque eu vi que era uma cidade também referência em acessibilidade, e quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, num lugar diferente, com um cão-guia que não conhece o lugar, e, né, a gente tem pouco tempo junta, como é que vai ser? Entrei em pânico ali no primeiro dia, mas aos poucos eu comecei a superar o meu medo e falar, não, peraí, eu vim até aqui e eu vou aproveitar e eu vou explorar, né? E aos poucos a gente começou a andar, a passear, e foi tudo muito maravilhoso, assim, foi uma experiência incrível, e principalmente aquela sensação de vitória, né, venci meu medo, não deixei que isso me atrapalhasse de fazer uma coisa que eu gosto tanto de fazer. E aí eu falei, pronto, agora o mundo que nos segure, né, não vou parar mais. E aí o tempo foi passando, e depois a gente continuou fazendo algumas viagens, mas até então, né, mais assim com um namorado, com família, e até que depois em 2016, que foi mais ou menos no final de 2016, quando veio a criação do blog, né, do Quatro Patas pelo Mundo, eu comecei a fazer mais viagens sozinha, e aí, sei lá, acho que em 2017 a gente fez praticamente uma viagem por mês, assim, sozinhas, e foi muito bom, toda essa segurança, toda essa aventura, assim, de nós duas explorando lugares, de conhecendo pessoas, algumas pessoas se aproximando, falando, nossa, que legal, vocês viajando sozinha, que demais, e eu fazendo os registros, né, como eu já tinha o blog, então eu precisava fazer as filmagens, as fotos,
sem saber muito o que ia sair de tudo isso, mas eu estava ali registrando como qualquer outro turista, né? Poder voltar a viver e aproveitar e se divertir, tendo a companhia dela, né? Eu nunca estou sozinha. Às vezes eu fico pensando, as pessoas devem olhar e pensar que eu sou louca, né? Falar, ai, tadinha, não enxerga e ainda não bate bem, fica ali conversando sozinha com o cachorro, né? Porque eu tô o tempo todo, assim, falando com ela. Além de dar os comandos, eu vou conversando com ela. Eu falei, ai, Hilary, ai, que lugar estranho, não, vamos. Ai, não, que legal, ai, você tá gostando, sabe? Assim, a gente vai conversando e tendo essa interação. Isso é muito bom. Ah, imagino. Isso é maravilhoso. E conhecer, assim, a sua história, né? Ter esse relato pessoal, assim, é muito emocionante, viu, Melina? E Mel, a gente vive num mundo que acaba que limita muito a mulher, né? Em muitos aspectos. E que a gente vai tentando romper essas barreiras para fazer as coisas e ver, assim, a sua história com todas as suas dificuldades. A sua coragem é muito cativante, né? Você está de parabéns. Inspirador. Verdade. Obrigada. Mas você sabe que eu fui me ligar, que além de tudo isso, né, de ser uma pessoa com deficiência, que eu também sou uma mulher, tem pouco tempo atrás, que eu nunca tinha parado para pensar. Acho que eu nunca pensei, talvez por causa da deficiência ou não, porque, sei lá, meus pais sempre me incentivaram a fazer tudo, eu nunca tive esses problemas assim. Eu nunca pensei que, né, além de tudo isso, tem a questão de ser mulher. Mas eu acho que a gente tem que viver, tem que aproveitar. Isso mesmo. Seguimos em frente, né? Sempre. Bom, e agora, como vocês já sabem, em cada episódio temos um quadro para descontrair. Isso mesmo, roda a vinheta. Gênio da ciência. Gente, nessa segunda temporada a gente tem preparado esse momento, né? Que a gente tem um pouquinho essa quebra aí da entrevista para poder brincar. Agora é o momento daquele quadro que vocês já conhecem. Jeane e Melina, imaginem que vocês encontram o gênio da ciência. E ele concede a vocês um desejo, um só. Mas com uma condição. O desejo tem que ter a ver com o tema deste episódio. Jeane, conta pra gente qual seria o seu desejo. Se eu pudesse tentar resolver uma coisa do dia para a noite, para que as nossas atividades fossem, como é que eu vou dizer, tivesse um alcance maior, é que fossem permitidos em todos os lugares, sem exceção, a entrada dos cães terapeutas. Existem alguns lugares que a gente não consegue entrar com eles, mesmo com o objetivo que a gente tem, né? Então, pensando nisso, na atividade que a gente faz e pensando nos cuidados que a gente tem com o animal, prévio, né, de todo o cuidado e seleção e exames, seria interessante que a gente conseguisse entrar com eles em todos os lugares. Olha que bacana, Jeane. E assim, quem sabe, né, as pessoas escutando e sabendo, né, dessa necessidade, sejam mais sensibilizadas, né? Quem sabe, né, esse desejo não vira realidade. E o seu, Mel, conta pra gente. Ai, gente, eu acho que eu vou ser um pouco egoísta e pensar em mim. Que, sei lá, descobrissem alguma fórmula, alguma coisa para os cães viverem mais, para a Hilary ficar mais tempo aí me acompanhando, sempre do meu lado, e com certeza bem, assim, uma fórmula da juventude canina. Ah, gente, com certeza, né? A gente que tem um bichinho de estimação em casa sabe tanto que a gente se doa, né? Tem amor ali naquela relação. Mas arrasaram nos pedidos, meninas. Adorei os desejos e por mim estão concedidos, né, Marina? Só depende do gênio agora. Só depende do gênio da ciência. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um bate-papo e queremos agradecer a Jeane e a Melina por terem participado deste episódio com a gente. Foi uma alegria enorme conversar com vocês duas sobre os animais de companhia em terapia e atividade assistida. Nós aprendemos muito conhecendo os projetos e as histórias de vocês. Eu não vou perder a oportunidade de agradecer, né, ao convite de vocês para participar e também não perco a oportunidade de dizer para você, Melina,
que foi um prazer te conhecer, né? Que você é uma inspiração, viu? Uma inspiração como mulher e como portadora de uma deficiência e como superação, né? E que é inspirador para a gente. Muito obrigada. Ai, Giane, obrigada. Adorei te conhecer também, saber mais sobre o projeto. E agradeço às meninas pelo convite para estar aqui batendo esse papo. Eu acho muito importante as pessoas conhecerem mais sobre o trabalho dos cães, de modo geral. Eles são incríveis, independente, né, sendo guias ou com outros tipos de serviço. Eles ajudam muito as nossas vidas de várias formas, né? Tanto que nem um guia, como sendo meus olhos, mas a questão também do amor, né, do companheirismo. Então, eles são muito benéficos pra gente. Adorei bater esse papo com vocês. Muito obrigada. E obrigada aos ouvintes, né? É isso aí, gente. O tema incrível, nossas convidadas incríveis, inspiradoras, né? Os projetos, as histórias de vida, a Hilary, os relatos da Giane, né? Então, isso tudo está deixando a gente muito feliz com esse episódio. E se você quer saber mais sobre o que falamos aqui, os projetos, os sites, acesse a página do nosso podcast, porque nós vamos deixar todos os links lá. Você acabou de ouvir Conto Consciência, um podcast produzido nos estúdios da Rádio Universitária da UFVJM, coordenado pelas servidoras Amanda Tomás Monteiro e Marina Lindsay dos Santos, com a participação das estagiárias Lara Rodrigues Pinheiro e Suelen Alves de Souza. Revisão, Daniela da Conceição Andrade Silva. Você pode ouvir nosso podcast no Spotify, Amazon Music, Google Podcast e outras plataformas. E também pode pedir para o Google ou o Alexa dar o play, tá? Segue a gente no Instagram, @UFVJMOficial, e fica de olho no portal da UFVJM. Se tiver alguma dúvida, sugestão, reclamação ou elogio, manda pra gente no radiouniversitaria@ufvjm.edu.br. Contamos com você no próximo episódio. Até mais!